Então, leitura de Atos, capítulo 2, versículo de 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de necessidade, mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pai, mais uma vez eu me apresento ao Senhor. Dependo muito da Tua graça e da Tua misericórdia, do revestimento do poder do Espírito Santo. E seja dito, e seja ministrado aquilo que realmente o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos lá então. Todas as Bíblias em geral, elas vêm com temas. Os editores, quando vão fazer a edição de uma Bíblia, eles sugerem, para facilitar o entendimento das pessoas, um título. Por exemplo, nessa Bíblia, as Bíblias em gerais, né, no geral, aliás, ela vem com o tema a comunhão dos cristãos. A Bíblia, Jeffrey, ela fala sobre isso, a comunhão dos cristãos. Então, do versículo 42 ao versículo 47, eles sugerem a comunhão dos cristãos. Na Bíblia já de estudo cronológico, ela vai dizer: os crentes formam uma comunidade. Na NAA, que é a mais atual que nós temos hoje, e como viviam os convertidos. Na Bíblia de estudo de fé reformada, da editora Fiel, vai dizer como viviam os convertidos. A maioria até sugere isso. E o título que mais gosto, nenhuma Bíblia tem, porque algumas Bíblias elas têm nem títulos, elas sugerem, já vão direto. Mas é num comentário de N.T. Wright que diz uma nova família. E de fato, quando eu comecei a ver esse texto na perspectiva do que eles viviam, isso me trouxe, eu estou fazendo a exposição de Atos, mas eu não cheguei aqui ainda, mas isso já me trouxe algo muito, muito bacana, uma visão que eu tenho certeza que todos nós aqui hoje sairemos daqui convictos de que essa palavra tem muito mais a nos falar, a nos ensinar do que nós já imaginamos. Então veja bem, eu quero sugerir esse título então, como viviam a família cristã. Como vivia essa nova família. Se olharmos puramente para o texto, iremos nos surpreender e ter esta compreensão de família, pelo nível de envolvimento, comprometimento, aliança e amor praticado uns pelos outros. O que vou dizer agora é uma dura realidade. A forma da igreja primitiva viver faria com que as nossas famílias se sentissem envergonhadas. Eu vou repetir. A forma de viver da igreja primitiva faria com que as nossas famílias, vendo a maneira deles viverem, nós nos sentiríamos envergonhados. Veja, eu estou falando de uma igreja que tem pessoas de todos os tipos, que não é o seu sangue, que não mora dentro da tua casa, mas se nós hoje pudéssemos ser transportados para aquele lugar naquele momento, nós sentiríamos envergonhados de ver o amor, o respeito, a doação que eles tinham uns pelos outros e que nós não fazemos isso dentro da nossa casa, quanto mais dentro da igreja de Cristo. Não é à toa que Mateus capítulo 24, versículo de 10 a 13 vai dizer: por causa do egoísmo do homem, nos últimos dias o amor de quase todos iria se esfriar. E eu nem preciso ficar ensinando para você, com as redes sociais, você vê o que está acontecendo hoje no mundo afora, filho matando mãe, pai matando filho, e por aí vai. Portanto, irmãos, que bom que esse texto está aqui para expor nesse aniversário da igreja de 6 anos.
Que possamos aprender com a igreja primitiva qual é o nosso papel na história, na comunidade, na sociedade, como foi ministrado aqui no início, no reino de Cristo, e como podemos ter um crescimento natural, onde o Pai é o resgatador das almas, e nós, como igreja, resgatar a nossa identidade como uma família receptora, acolhedora, desses irmãos que ainda nós não conhecemos, mas que devemos já orar por eles, enquanto eles estão sendo gerados pelo Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, no versículo 42, acompanhe comigo na sua Bíblia. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu vou ler o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, veja aqui se encontra neste versículo os 4 pilares da estrutura de uma igreja em harmonia, uma igreja estruturada, uma igreja que pode andar com as suas próprias pernas. Ela precisa ter essas quatro colunas para sustentá-la. Perseverava no ensino dos apóstolos, precisa ter ensino da palavra. Precisa ter a comunhão na comunidade. Precisa ter o partir do pão, as refeições, a comunhão, a Santa Ceia e as orações. Portanto, tudo isso, essas 4 divisões que nós temos aqui, já no próprio versículo 42, ela vai nos resgatar algumas coisas. E vejamos, você vai observar, eu vou dizer agora, que a maioria, nos dias atuais, ou é muito dedicada a um e esquece da outra. Vamos pensar um pouco sobre isso. Bom, os apóstolos, eles ensinando a vida em comum dos crentes, o partir do pão e as orações jamais podem se separar. Pois quando uma dessas faltam em nosso meio, causam danos na família cristã, na igreja em que vivemos. Não pode faltar nenhum dessas 4 colunas. Por quê? Porque se aonde há ensino, nós vemos uma igreja onde não há ensino, e veja bem isso, a igreja é levada por ventos de falsas doutrinas, movimentos humanos, modinhas que só desviam o foco da fé. A igreja precisa ter ensino. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim: pastor, o senhor prega ensino, né, no culto? Sim, porque não tem outra coisa para pregar, é ensino. Eu tenho que ler o texto, eu tenho que explicar o texto, eu tenho que ensinar o texto, e eu tenho que aplicar o texto. Nós estamos numa geração de analfabetas, cristãos, que se você pergunta para ele coisas básicas da fé, eles não sabem. Por quê? Porque foi tirado o essencial da comunidade, que é a centralidade da palavra do Senhor. Se você for ler isso em Esdras, se você for ler as epístolas do apóstolo Paulo, eles não saíam da igreja para ensinar as Escrituras. Existem quase 200 versículos falando sobre discipulado, algumas palavras vão discípulos, ensino. E você vai ver 2 outras palavras, uma outra, falando de algo mais espiritual. Quando não há ensino, há espaço para a influência da cultura mundana ao nosso derredor. O que faz com que, ao invés da igreja ser uma força ativa de influência dos irmãos lá fora, na comunidade, para a sociedade, ela acaba cedendo aos caprichos dos mimos da igreja moderna. Então, a igreja que vai influenciar o mundo, como diz aí um ditado evangélico popular, não é a que estou indo, mas é o que eu estou sendo. Mas eu quero só dizer o seguinte: sim, a igreja que vai mudar o mundo é a igreja que você está indo, aprendendo a palavra e colocando ela em prática. Então não basta só ir na igreja, o compromisso não é só da igreja, o compromisso é meu também. O que eu estou fazendo lá? Se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? Uma linha de pensamento. Para quem ele está vivendo, para quem Cristo vivia da forma que ele viveu. Portanto, aonde não há comunhão, segundo pilar, a vida com a família cristã,
se não há investimento nos relacionamentos, se a dor do outro não me comove, não me move, se vivemos em uma igreja cada um por si e Deus por todos, o resultado é o afastamento, o abandono. Quando percebemos já alguma coisa, já é tarde, pois o coração dessa pessoa já está em outros lugares, já está bebendo de outras águas, já está flertando com o mundo e com tantas outras seitas, tantas outras, enfim, crenças fora daquilo que é a verdade. Onde não há o terceiro pilar, onde não há o repartir do pão, não há intimidade, não é uma família. O cenáculo lá em Jerusalém era literalmente um lugar para refeições também. Estar ali onde tudo aconteceu era inspirador, que os motivavam a estarem ali dia e noite juntos. Estar ali proporcionava não somente momentos para as orações, mas para as refeições comuns diárias. Além de celebrar a Santa Ceia, gerando a memória também do batismo com o Espírito Santo, da promessa do Pai que foi derramada naquele lugar. Veja, quando você está vindo para a igreja, quando você está em comunhão, você gera memória. Você gera memória dentro de você daquilo que dos relacionamentos, da vida na comunidade. Eu me lembro de um rapaz que tinha saído da igreja e ele ainda não voltou. Oro por ele, para que ele volte. O Senhor Deus tem um tempo dele na vida dele. E eu lembro que nós colocávamos fotos. Então tinha aproximadamente 200 fotos lá. Nós tiramos, mas pretendo... nós vamos ter que fazer uma reforma lá para poder colocar de novo. E quando esse rapaz foi, depois de um ano, e ele viu as fotos, ao qual ele estava, ao qual ele via o que ele estava fazendo, levantando as mãos, abraçado com os jovens que ele evangelizou. Ele simplesmente, ele não consegue voltar para o culto, ele vai para o banheiro e começa a chorar. Eu volto assim, ele está totalmente emocionado. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Aí ele me disse, bom, isso aqui acabou comigo. Irmãos, nós precisamos ter uma comunidade, uma comunhão, porque comunhão gera memória daquilo que Cristo fez em você e através de você, a acolhida da comunidade, o amor da comunidade. Sabe por que as pessoas não estão vindo para a igreja mais, mesmo sendo uma igreja séria? É porque elas não veem mais diferença entre estar dentro de uma igreja ou estar num clube, estar numa festa, estar numa reunião no barzinho. Para eles não há diferença, e essa é a realidade, porque a igreja não está oferecendo mais o amor incondicional, sem querer nada em troca. A igreja se perdeu ao longo desses anos nos relacionamentos. Nós vamos falar mais sobre isso. Portanto, uma igreja onde não há o repartir do pão, não há intimidade, como eu disse, não é uma família. Estar ali, como eu disse, proporcionava esses momentos de orações nas refeições, traziam memória. Onde não há oração, não há comunicação com o céu, com o mundo espiritual. Sem a oração, a igreja local se torna um clube de voluntários para organizar festividades, eventos, nada mais do que o salão de festas. Agora, se nós realmente queremos compreender o versículo 47, que é o tema proposto para esta festa, para a glória de Deus, que o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Se aprendermos como esses versículos anteriores, se nós aprendermos com o versículo 42, 43, 44, 45, 46, certamente, se nós aprendermos com esses versículos, como os cristãos viviam essas 4 colunas da estrutura de uma igreja, de uma família cristã, nós iremos ter um crescimento natural. Veja que o crescimento natural é um crescimento verdadeiro, que dura. Como diz o Dr. Lloyd Jones, o que a igreja leva 50 anos para fazer, o Espírito Santo faz isso em 5 dias.
A igreja está querendo tomar o lugar do Senhor naquilo que ela tem que fazer. A igreja precisa orar, a igreja precisa investir nos relacionamentos, a igreja precisa investir na palavra, a igreja precisa investir na comunhão, na preocupação se tem tudo em comum ou não. Eu quero citar aqui o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: hoje vemos igrejas revelarem grandes desequilíbrios. Preste atenção nesses detalhes. As igrejas que zelam pela sã doutrina, pregação da palavra, mas não celebram com entusiasmo a liturgia e outras atividades da igreja. As igrejas ativas em ações sociais, elas desprezam a oração. Aquelas que crescem muito rápido em número, elas mercadejam a verdade, elas negociam, agradam a todos, aceitam tudo em nome do falso evangelho. Essa igreja de Jerusalém, ela tinha temor, versículo 43. Estavam sempre juntos e unidos, versículo 44. Então vejamos, irmãos, em alguma área dessas quatro, ou no ensino, ou na comunhão, ou nas refeições, no partir do pão, ou nas orações, temos que melhorar. Temos que nos dedicar mais, se queremos realmente ter uma família cristã, se queremos ter algo que o mundo não conhece. Continuando, me acompanhe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Temor, veja, versículo 43, me acompanhe. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor é respeitar, é ter zelo pelo sagrado. O contrário é se acostumar com o sagrado e fazê-lo comum. Eu não posso acreditar em um evangelismo genuíno que oferece a boa notícia do evangelho sem uma cruz. Aquilo que é sagrado para nós está se tornando comum em muitos lugares. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para nós, ela deve ser o instrumento mais sagrado nas nossas mãos. Mas ela tem se tornado tão comum que hoje você tem Bíblias de todos os tipos de mensagens, ou seja, Bíblia do trabalhador, Bíblia do empresário, Bíblia, não é problema nenhum com isso. Nunca se vendeu tanta Bíblia e nunca se leu tão pouco a Bíblia. Por que um livro tão poderoso, que muda a vida de milhões de pessoas, com a verdade absoluta dela, mas ela continua sendo um instrumento comum na mão de muitos? Primeira coisa que nós temos que pedir para o Senhor, se queremos ter um crescimento natural, eu preciso amar a palavra. Se eu não trago a Bíblia para a igreja e eu falo que eu esqueci, não, você não esqueceu. Ela não é prioridade na sua vida, é diferente. É só isso que está acontecendo. Não é prioridade. Porque aquilo que é prioridade você não esquece. Mas como que eu faço para amar a palavra, Senhor, pastor? Porque, sabe, eu tenho a Bíblia, mas não entendo nada, a letra é pequena. Quantas vezes que você já leu ela? Quantas vezes você riscou sua Bíblia? Quantas vezes você dedica... Não, meu filho, não é 3 horas por dia, 15 minutos, já é o suficiente, perseverando. Você tem que pedir esse amor para o Senhor. Me dá amor para o ensino. Me dá amor para aprender. Coloca no meu coração o desejo de aprender a tua palavra. Isso não vai vir de você, isso vem do Senhor, é um dom, é uma graça do Senhor, sentir o desejo. Portanto, o resultado do evangelismo antropocêntrico é uma geração mimada, que não respeita quem Deus ama e levantou para servi-los. Veja, quem conhece a palavra, quando eu tenho o evangelho, o que é o evangelho antropocêntrico? É eu querer pregar só aquilo que você quer ouvir. É eu entrar aqui dentro para buscar algo e não para entregar algo ao Senhor. Aqui você está com dor na hora do louvor, ofereça a sua dor em sacrifício, em adoração ao Senhor. Você está cansado, ofereça o seu cansaço, Senhor. Ofereça o meu cansaço em adoração ao Senhor. Receba o meu cansaço. Mas não.
tudo vira lamentação, tudo vira murmúrio, tudo vira motivo para argumentos, ao invés de aproveitar essas oportunidades para, de fato, ter comunhão com o Senhor. Entendo o que eu quero dizer, e eu louvo ao Senhor Deus por essa igreja, porque desde o começo eu vejo uma liturgia centrada em Cristo, os louvores centrados em Cristo, a liturgia centrada em Cristo, e um povo centrado em Cristo que ouve. Faz tempo que eu não prego num lugar onde as pessoas estão prestando atenção, porque eu vejo toda hora correndo para lá, para cá. Tá certo que é mais criança, mas eu vejo que é uma igreja que está sendo educada no Evangelho. Amém? A cruz e o Evangelho são inseparáveis. Se queremos trazer o temor de volta, nós precisamos resgatar o que é sagrado em Cristo e para Cristo. E a palavra de Deus, ela é extremamente sagrada para nós. A liturgia, os louvores que adoram a Cristo, eles são sagrados. O lugar onde eu ministro a palavra do Senhor, ele tem que ser sagrado para mim. Eu não estou falando de uma idolatria, eu estou falando de zelo, estou falando de temor. Não é Jesus, é Senhor Jesus Cristo. Dá licença, por favor. Porque Jesus Cristo só tem um, Jesus tem vários. Porque o nome Jesus vem da raiz do nome de Josué, é um nome comum. Mas Jesus Cristo de Nazaré ainda só tem um. Então, quero te ensinar uma coisa. Pare de chamar Jesus Jesus. Eu te dou um conselho. Começa a zelar pelo jeito que você fala com ele. Imagina com a mãe, eu chegar para minha mãe, né? Eu tenho intimidade com a minha mãe, mas nós sabemos que o povo antigo é muito mais educado que essa geração. É papai, mamãe. A minha filha de 12 anos ali, ela me chama de papai e mamãe. As amigas dela, coleguinha dela, falam, nossa, você chama ele de papai e mamãe? Sim, foi educada. Antigamente, toma bênção, bênção mãe, bênção pai, isso acabou. E antes era senhor, senhora. Ai, se falasse, imagina um filho chegar, antigamente para alguém, porque o pai e a mãe naquele tempo era sagrado. E por que nós vemos hoje as liturgias, os louvores perdendo o respeito, porque deixou de ser sagrado e se tornou comum? Então quando você pegar a sua Bíblia Sagrada, você está falando do Senhor da tua vida. Você não está falando de um amiguinho qualquer, não. Você está falando de alguém que comprou você com sangue. Você está falando do Rei dos Reis. Então trate ele como ele merece. Deixe as pessoas perceberem na tua boca que quando você fala dele, você fala com amor e respeito e temor. Talvez as pessoas vão olhar para o seu lado e vão dizer, bom, realmente essa pessoa ama Cristo, ela trata Cristo diferente. Não é como uma Marquezine que vai dizer que Jesus é um cara legal, ele é da hora. Não, minha filha, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é único. Ninguém é digno de ser chamado Senhor dos Senhores, somente Ele. Então a igreja precisa resgatar o que? O temor. No versículo 43 que nós estamos caminhando aí nessa palavra, eu quero a sua atenção, a mesma atenção que vocês estão tendo aí comigo até o final, glória a Deus por isso. Veja, irmãos, os sinais que está escrito aqui no versículo 43, sejam da presença de Deus, ou das maravilhas de uma ressurreição, ou de um batismo com o Espírito Santo, mediante a manifestações de línguas, enfim, de um aleijado se levantar, um cego voltar a enxergar, o viciado em drogas ficar limpo, o esquizofrênico ser regenerado, o portador de doenças incuráveis serem totalmente sarados, tudo isso seria e é muito bem-vindo para a igreja de hoje. Para a igreja de hoje. Porém, nos dias atuais, eu digo até seriam urgentes, mas se tratando da igreja atual que nós vivemos, a igreja atual, nos dias de hoje, ela iria se orgulhar tanto disso, que desses feitos, trazendo para si glórias e esquecendo seu Redentor. Gente, eu falo para vocês, eu não tenho estômago para ver alguém dando cesta básica e tirando foto. O que a tua mão direita faz, não deixa que a esquerda fique sabendo. Uma coisa é a propagação do Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho, estou gravando porque eu prego, eu quero compartilhar o Evangelho, mas eu estou falando de atitudes, de ações. E até mesmo para testemunhar tem que pensar duas vezes nisso, porque você pode expor a pessoa. Nós precisamos resgatar esses valores, o que é ser cristão. Nós estamos falando de uma família que é cristã. Continuando, me acompanhe. A igreja primitiva ela tinha tanto temor
que esse temor atraía os milagres. Se queremos ver isso hoje, precisamos urgentemente diferenciar o profano do sagrado e dar as devidas honras ao Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro do irmão Yun, é um chinês que se converteu lá na época de 1985. Ele sofreu muito na China, perseguição terrível. E o irmão Yun, ele conta milagres assim que você fica assustado dele conseguir fugir dos policiais e pular um muro de 5 metros, correr numa velocidade que ele não conseguiria fugir, estar num lugar e depois aparece no outro. É coisa assim extraordinária do que ele viveu para pregar o evangelho. Ele realmente, quando ele olhava para as Escrituras e via os martírios e via a perseguição da igreja, ele se identificava com aquilo. Passado um tempo, ele foi preso, eu não vou entrar nesse detalhe agora, e ele conseguiu sair de lá, e ele foi para os Estados Unidos para fazer pregações. Ele teve que fugir da China por um tempo. Quando ele chega nos Estados Unidos para pregar, quando ele vê aquelas igrejas enormes, templos suntuosos, o que mais chamou a atenção dele não foi o tamanho das igrejas, mas foi a quantidade de pessoas que ficavam fora da igreja, sem nenhum respeito, sem nenhuma dedicação. Ele ficava chocado de ver isso. Eu falei, olha, eu acabei de sair da China, e lá acontecia isso, e vocês que têm uma igreja enorme dessa, tratam a igreja como se ela fosse um barzinho. Se nós não resgatarmos o temor e ter a consciência de que Cristo está aqui, você jamais vai entender o que eu estou dizendo. Sabe, John Piper diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, o pecado, por exemplo, o pecado que eu cometo, o pecado íntimo, o pecado que as pessoas cometem ali na sua intimidade, no quarto. Por que ela faz aquilo? Ela sabe que é pecado. Seja num vídeo, seja em qualquer coisa que ela esteja fazendo, ela está cometendo um pecado. É o pecado de fé. Porque ela não crê que Jesus está ali sentado do lado dela. Porque se ela tivesse essa convicção plena de que Cristo está com ela naquele lugar, ele não acessaria a pornografia, porque ele não faria isso na frente da mãe dele, ele não faria isso na frente do pai dele, ele não faria isso na frente de um filho. Se você não tiver consciência de que Cristo está com você, se você não fala com ele quando você entra num carro e sai, se você não buscar essa consciência, você só tem uma ideia de Jesus, mas você não tem uma experiência com ele. E se você não tiver uma experiência com Cristo, se tirar tudo de você, se tirar a igreja, tirar o ministério, você cai. Mas se você tiver Cristo, pode tirar tudo. Você tem tudo. Continuando, caminhando, vamos caminhar, irmãos. Glória a Deus. O Senhor Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não esqueceu como se faz milagres e prodígios, mas quem mudou radicalmente foi um homem em relação a Deus. Quem mudou foi um homem, não foi o Senhor Deus. A igreja de hoje ela tem o ouro e a prata, mas a igreja primitiva tinha o levanta e anda. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo, está claro quando vemos as credenciais deles. Quando eles operavam milagres, quando a palavra deles, o que eles diziam era fato, acontecia, ok? Eles foram escolhidos por Cristo. Mas o que vemos hoje é uma igreja tentando imitá-los, mas sem nenhum resultado. Não adianta eu querer aqui me vestir, seja lá do que for. Se você não recebeu isso do Senhor, o que nós vemos é uma igreja cover, uma igreja imitando, tentando imitar um avivamento. O avivamento vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. O avivamento, sim, é um clamor, é um desespero do homem clamando ao Senhor, mas ele é de cima para baixo. Nós precisamos entender isso. Nós temos aí nosso ilustríssimo primeiro presidente da Renovada, pastor Abel Amaral Camargo, ele diz assim, ele disse isso. Não estamos no tempo de copiar ou de imitar o que a igreja primitiva fazia, mas de buscar o poder que eles buscaram. A diferença é muito grande. Como diz Leonard Ravenhill, ele vai dizer o quê? Nós não temos um avivamento, como nós lemos nas histórias, porque nós estamos satisfeitos sem. E eu quero dizer uma coisa aqui, infelizmente, isso também é uma estratégia ideológica de mais de 100 anos,
trazida pelos sistemas mais terríveis políticos, vocês sabem, que a função deles era, isso eu estou falando mais de 100 anos, se você der para aquelas pessoas comida, lugar para morar, entretenimento, elas não vão buscar a igreja. Porque a igreja parece que de um tempo ela ofereceu isso, a igreja tem compromisso com o evangelho. O evangelho é o centro, todas as outras coisas são acrescentadas, a comunhão, o partir do pão, tudo isso faz parte do evangelho. Mas se a igreja quiser brigar com o mundo em ações sociais, em outras atividades, a igreja não dá conta. A igreja precisa oferecer o que o mundo não pode oferecer, que é graça. É perdão dos pecados, é salvação. A igreja precisa voltar para aquilo que ela nasceu. Não é para ficar brigando com cesta básica, brigando com... Tudo isso nós temos que fazer. Mas essa não é a missão central da igreja. A igreja não é uma igreja socialista. A igreja é uma igreja que ama, é uma igreja que perdoa, é uma igreja que acolhe para ser regenerado. Continuando. 44, irmãos, vamos lá. 44. Me acompanhem comigo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44. Você está com a sua Bíblia aí? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? A igreja aqui citada, a primitiva, a primeira, era no formato de uma família. Portanto, quando observamos certas discrepâncias no nosso meio, percebemos que a identidade da igreja se perdeu ao longo dos séculos e a cada dia demonstra ainda estar perdida no seu formato original, uma família unida. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você não está somente numa igreja, você está numa família que o Senhor colocou para você crescer nela, para você viver. Aqui não é só uma igreja, aqui é a tua família cristã. O Senhor te colocou aqui porque Ele quer que você trate todos uns aos outros como uma família. Família. Estar juntos e unidos, tinham tudo em comum, é ter só um pensamento, somente uma teologia, somente um objetivo, é respeitar a liderança escolhida por Deus, é viver em um ambiente familiar onde o prazer é ver todos bem. Não é possível viver a fé cristã sem pensar no outro, em suas dores, nas necessidades dele. Como Tiago diz, a fé sem obras é morta. Irmãos, não tem como viver uma fé eu tendo luxo, enquanto eu tenho irmãos que estão com a energia desligada. Isso não é uma igreja. A igreja é uma família. Isso pode ser uma igreja construída pelo homem, mas a igreja que Cristo inspirou e enviou é uma igreja que tinha tudo em comum. É uma igreja que eles olhavam uns aos outros, eles eram extremamente unidos, preocupados uns com os outros. Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, sendo que cada um havia de necessidade. Vejam, e vendiam suas propriedades e bens, repartiam todos, segundo cada um havia de necessidade. As casas, nos parece que eles não vendiam, e de fato, porque eles iam de casa em casa. Então a maioria que não vendia sua própria casa, não é esse o contexto. O que eles vendiam, porque, como eu disse, eles tinham que ter um lugar para morar. O que eles, na verdade, vendiam eram as suas posses, propriedades, terras, esse tipo de coisa. Hoje não precisa, irmãos, não precisa nem apelar. Mas a dificuldade hoje que se tem para oferecer, seja lá um fogão que está parado, para poder vender, para ajudar, já é difícil. Mas essa igreja aqui, ela entendia que todos precisavam... Nossa, aquela pessoa precisa fazer uma cirurgia, quanto custa? 15 mil. Vamos ajudar. O que nós podemos vender? Eu tenho terreno, tem isso. É isso que a igreja primitiva, se estivesse vivendo aqui hoje, ela estaria fazendo. Porque a dor daquele lá é a minha dor também. Dos irmãos, veja que é da igreja, dos irmãos em comunhão. Por isso que a igreja é extremamente importante. Por que o mundo não vê revelância na igreja? Porque fala, essa igreja, ela não me ajuda. Ela tem mais interesse em mim, no que eu posso dar para ela, mas do que me ajudar. Do que, de fato, exercer o evangelho vivo na minha vida.
E aqui está o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco da igreja contemporânea. E ao longo dos séculos, ela continua valorizando demais o que tem, enquanto temos milhões de pessoas em extrema pobreza. Trazendo para a nossa realidade, eu não consigo assimilar uma igreja que tem líderes em mansões e membros passando por extremas dificuldades. A única resposta para isso é que ali não é uma igreja, ali não é uma família, é tudo menos uma igreja. Em nossas casas, não tem essa de minha geladeira, meu fogão, meu banheiro, minha pia. Apesar que deve ter isso, existir isso. Dentro de uma casa, pobre não pode ter isso. Essa pia é minha, tudo isso, na realidade normal, o banheiro lá na sua casa está à disposição de todos. A geladeira, o fogão está à disposição de todos, mesmo que uns não querem nem chegar perto. Mas está à disposição. Existem líderes, veja, pastores que mudam a rota ao irem para a igreja para não dar carona. A desculpa, eu não preciso nem falar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu já vi isso na minha frente. Eu fiquei extremamente constrangido. Eu estava num carro de um pastor, um carro limpo. Tinha acabado de limpar, novo, zero. E tinha irmãos da igreja indo para a igreja, não parou o carro para dar carona. Queremos ter uma igreja crescendo em maturidade? Queremos uma igreja crescendo naturalmente? Nós precisamos fazer aquilo que o mundo não faz. Dê carona. Ofereça carona, não espera pedir não. Aí talvez as pessoas não, realmente, eu não tenho nada para oferecer para ele, fica em cima de mim. O que você quer comigo? Não, meu irmão, eu quero ter comunhão com você. 46, caminhando para o final, me acompanhe, irmãos. E perseverando unânimes, ou seja, de acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, ou seja, em cada lar, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração. Mais uma vez, continuavam firmes, de acordo, era um prazer estar na igreja, não um peso. A melhor oportunidade em uma igreja não é vir à frente, receber oportunidades e cantar e dar uma palavra, mas é nos bastidores, fazendo parte da família cristã. Tudo isso é muito importante. Mas você tem que entender o seu papel aqui. Quando alguém chega para mim, ou já chegou para mim e disse, pastor, eu estou sentindo de ir para outra igreja. Orei e Deus confirmou para mim. O que o senhor tem para dizer? Nada, se ele falou com você, pode ir. Mas eu tenho um problema de aceitar isso, porque se ele não falou comigo, aí depois de 6 meses volta. Irmãos, assuma a sua identidade. O Senhor colocou você aqui, entenda isso, entenda essa questão de o amor pela igreja. Você vai ver pregações, enquanto eu estou ministrando aqui, algumas pessoas vão receber isso com alegria no coração, outras vai dar uma coceira no ouvido, porque não suporta essa doutrina, o evangelho. Ame este lugar que Deus te colocou. Ame. Eu já falei para muitos que estão lá comigo, tem igrejas que irmão, se vocês querem uma igreja com um banco confortável com esse aqui, já falaram, Amparo tem, lá não tem. Vocês querem uma igreja com luzes, tem um monte aqui no bairro, fica à vontade. Vocês querem entretenimento, vocês querem show, gospel, fique à vontade. Mas eu tenho compromisso, e eu disse isso por uma liderança. Entenda uma coisa, sabe por que eu pego no pé de vocês? É porque eu lembro de vocês. Que enquanto você está sendo exortado, você está sendo lembrado na igreja. Entenderam o que eu disse ou não? Enquanto tem um pastor que pega no seu pé e que viu lá sua fotinha e falou, olha, vigia, irmão, olha o que está acontecendo isso daí. E aí está ali, é porque ele te percebe. Ele está te amando. Mas o entendimento de amor que se tem nesse mundo hoje é ridículo. O entendimento que se tem no mundo hoje de amor é um amor que eu tenho que dar as coisas. Que se eu falar não para essa pessoa falou, ele não me ama, esse pastor não quer nada comigo. Mas ele vai na esquina, ele já está cantando na semana seguinte, ele já está cantando no grupo de varões. Você quer conhecer um falso profeta? Ele agrada a todo mundo. Amém, irmãos? O crescimento natural, então, será natural e verdadeiro
quando as máscaras caírem, quando o mais importante para a igreja for a pessoa, a salvação dos mesmos. Tem uma coisa que eu acho terrível. Eu não vou fazer isso aqui, claro que não. Mas, irmãos, você conhece o nome de todos os irmãos da igreja que você frequenta? Vou fazer você só pensa, não reage não, por favor. Se você se entrega. Você conhece o nome de todos os irmãos aqui da igreja? Esse é o tipo de coisa que eu estou dizendo. Se eu não conheço a pessoa que está ali, veja, você não está numa escola. Até dou um desconto se você não conhecer o nome de todo mundo. Mas eu duvido você esquecer o nome dos jogadores do seu time de futebol. Eu duvido você esquecer o nome das pessoas que te interessam no Instagram, no Facebook. Eu duvido. E como que eu quero ter um crescimento natural de uma família cristã se eu não conheço o nome do filho do meu diácono? Versículo 47, encerramos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que, algumas traduções vão dizer, né, que haviam de salvar ou que estavam sendo salvos. Eu gosto muito de uma frase teológica do Hernandes Dias, que ele diz que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. O que significa isso? Quando que nós fomos salvos? Antes da criação do mundo. O Senhor, Ele nos chamou. Ele já nos justifica pelo sangue de Cristo. Ele nos chama. Pela pregação do Evangelho eu ouço. Eu vivo o Evangelho aqui, eu caminho e persevero até o fim, porque há uma promessa em Mateus, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu estou sendo salvo, e serei salvo quando eu for glorificado, ou seja, eu tiver com o corpo ressurreto, ressuscitado. Amém? A igreja primitiva vivia algo novo, até tem um louvor que canta isso, né? Eu quero viver algo novo. Não, a gente só precisa viver o que a igreja primitiva viveu. Esse novo existe, está à disposição. Esse novo existe, entenda, esse novo já existe. Irmãos, eu estava preparando a palavra durante esse tempo, em comunhão e preparando. O Senhor mexeu muito comigo, porque se tem uma palavra que não fala comigo, que não me cobra, eu desconfio que ela é minha. Mas quando o Senhor fala, Juliano, você precisa também disso mais. Mas aí o Senhor mostra os pontos para mim também. Porque tem muitos textos na Bíblia que eles estão na Bíblia, mas eles têm que estar ali andando conosco. E quando eu olho para esse texto, o algo novo que nós temos para viver já existe. É amar o ensino da palavra, é fazer perguntas para o pastor. Pastor, o que significa mister? É mistério, pastor? Não, é necessidade. Em outros contextos é outro significado. Então, fazer perguntas. Pastor, leia. Eu tenho vergonha de ler. Leia, meu filho. Ame a palavra. Quem ama não tem vergonha. Se você ama, você sai com a sua esposa de mão dada, com 100 anos de casamento, você anda. Mas se você tem vergonha, com 3 meses de namoro, você não quer que ninguém saiba, não sai com ela. Se você tem vergonha da palavra de Deus, meu amigo, o que terá Jesus de você diante do Pai? A igreja primitiva vivia algo novo, que ninguém tinha visto. O estilo de vida deles chamava a atenção da cidade do povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que nas mãos, veja, na liderança do Espírito Santo, confiada nas mãos dessa família, separada por Deus, essa igreja amparo, não é só amparo não, ela pode ver algo novo que ela não vê nessa cidade. E entre os irmãos aqui também. O que a igreja pode oferecer para este mundo, diferente do que porque a igreja contemporânea, ela está imitando quem? Qual que é a inspiração hoje da igreja contemporânea? O que tem de novo no mercado? Então vamos trazer para cá, porque nós temos que estar ali nivelado com eles. Mas peraí, espera um pouquinho. A igreja tem um amor, ela tem um perdão. A igreja tem o levanta e anda. Que igreja é essa?
Uma igreja que vai fazer diferença nesse mundo é uma igreja que percebe o outro, que não esquece dele. É uma igreja que realmente investe. Não tem problema de pregar para 5, 6 pessoas, porque ela vai pregar porque ela não sabe se ela está diante de um Billy Graham, ela não sabe se está diante do missionário, ela vai pregar aquela palavra como se ela estivesse pregando para 1000 pessoas, ela vai se preparar como se ela estivesse pregando numa conferência gigante. Você não sabe, irmãos, vocês não sabem quem está sentado do teu lado. Você não sabe se essas crianças são grandes avivalistas que o Senhor separou. Glória a Deus. O que nós, como igreja, temos oferecido de novo para a sociedade, que não sejam coisas de entretenimento. Eu quero concluir, irmãos. O que precisamos fazer para hoje? Volto a dizer isso. Dentro desses 4 pilares que nós citamos, o ensino da palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Nós tínhamos vigília lá em Águas, precisamos voltar às vigílias, mesmo que fosse só eu e o irmão Gustavo, como muitas vezes foi eu, o irmão Gustavo e minha filha. Até às 3 horas da manhã, todo sábado. É que o irmão Gustavo hoje ele trabalha no horário, ele trabalha das 3 da manhã até as 2 da tarde, alguma coisa assim. E precisamos voltar às orações. Não existe avivamento, entenda. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, essa é a obra dele. Se você quer acrescentar alguém forçado, você pode acabar com a fé daquela pessoa. Não tenha medo da numerolatria, dos números. Se desapega. Lógico que nós temos que pensar sim, orar para que a igreja cresça, mas ela precisa crescer em graça, estatura, sabedoria e maturidade. Não é o crescimento hebreu. Quando você olha para trás, o faraó já tinha... De novo, tem mais filho? Esse povo não para de fazer filho. Essa igreja não para de crescer. A igreja precisa crescer em amor, em algo que o mundo não pode oferecer. Eu quero finalizar com isso. Faça aquilo, esquece, se dedica naquilo que a igreja sempre fez ao longo desses 2000 anos e entenda, os maiores avivamentos, oração, palavra. Não queira inventar a roda. No dia que o Senhor fizer, eu me lembrei agora e termino com essa história de Adoniram Hudson. Num país, Biamar, ele foi para fazer missões. Ele foi com a esposa dele. Chegando lá, teve muita dificuldade. Você imagina fazendo missões num país que a língua é completamente diferente. Ele começou a aprender a língua. E Adoniram Hudson enfrentou muita dificuldade com outras religiões. Nós sabemos que hoje Biamar é um país dominado pelo islamismo. Ele sofreu muito. Ele perde a esposa dele jovem. Ele tinha 30 e poucos anos, a esposa dele jovem, 20 e poucos anos, ela morreu. Ele ficou sozinho naquele lugar. Adoniram Hudson chegou a ser preso. Apanhou muito naquele lugar. Perdeu filho. E nesse período que ele estava lá, ele escreveu um texto ali onde está falando sobre Deus amou o mundo de tal maneira, no Evangelho de João. Ele escreve e traduz. Ele queria desistir. Ele queria abandonar tudo. Mas depois de 10 anos e meio, chega uma turma, 10, 12 pessoas batendo na porta. Você conhece um tal de Adoniram Hudson? Sou eu. Não é porque está o nome aqui do Senhor aqui. Nome do quê? Tem uma folha, uma mensagem, isso impactou tanto. A gente nunca tinha escutado uma coisa dessa. A gente queria conhecer quem que escreveu aquelas palavras lindas. E eu via, e eu quero saber mais desse Deus. Eu quero saber mais desse amor. Eu falei, mas eu sou o único missionário aqui, quem que evangelizou vocês? Não teve ninguém, a gente achou esse panfleto.
aquele panfleto de 10 anos atrás, 8 anos atrás. Ali começa uma igreja. A Dona Irã Hudson deixou 60 igrejas na Birmânia. Hoje, tem 3 milhões num lugar que é proibido entrar um cristão. Proibido entrar um evangelista, aliás. Se é de Deus, faça a sua parte, ore, descansa no Senhor. Não sei o tempo que vai levar, mas no dia que Ele levantar, ninguém para. Não se preocupa com aquilo que é do Senhor. Ore mais, ame mais, sirva mais, prega mais, aprenda mais. Quando você menos perceber, o Senhor vai continuar acrescentando nesse lugar. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Amém? Eu vou terminar com uma oração, minha parte, e gostaria de pedir algo do Senhor para essa igreja. Se o pastor Eliakim quiser vir, quero orar com vocês, irmãos. Se você puder ficar de pé, eu quero orar por você. Deixa eu orar pela tua vida. Eu sinto de fazer essa oração por você, pela sua vida, pela sua casa. Pai, Senhor, eu sei que todos nós que estamos aqui precisamos de um coração novo. O Senhor promete isso, dizendo: eu darei um coração novo. Eu vou tirar um coração de pedra. E nesse coração novo eu vou colocar o meu espírito. E quando eu colocar o meu espírito, as minhas palavras estarão tão enraizadas em vocês, que vocês não irão mais esquecê-las. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Senhor, eu sei que a maior manifestação, e eu vou dizer isso até o último dia da minha vida, a maior evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas, não é profetizar, mas é amar quem eu não conheço. É ter um amor pelas almas que eu nunca tive. É evangelizar aquele que eu vejo, é ver Cristo naquele que está caído, é ver Cristo naquele que pede algo para comer, é ver Cristo naquele que está abandonado, é ver Cristo naqueles que estão dentro da minha casa e não desistir deles, porque Cristo mora lá em cada um de nós. Quando me destes de comer, quando me destes de beber, quando eu estava fraco e foste me fortalecer, quando eu estava triste, foste me consolar. Quando eu estava sozinho, fez companhia para mim. Ali era eu. Senhor, reveste o nosso coração. E eu quero que você, meu irmão, peça isso comigo. Senhor, batiza no Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, batiza no Senhor. Não fala com fé, irmãos. Batiza no Senhor. Batiza-nos com o teu amor ágape. Batiza com esse amor incondicional. Senhor, me faça amar. Me faça, Senhor, amar aqueles que estão dentro de casa, que são os mais difíceis. Me faça olhar para eles e ver, Senhor, ter misericórdia. Faça olhar para aqueles que estão dentro da minha casa e sentir, Senhor, uma compaixão pela alma deles que estão se perdendo. Coloque esse amor dentro do meu coração, ao invés de olhar para aquele que me fere, olhar para aquele que está perdido, olhar para aquele que está caminhando para o inferno. Tira de mim, Senhor, o meu egoísmo, tira de mim o orgulho, tira de mim, Senhor, essa vontade, esse anseio, Senhor, de querer parecer. Eu vou repetir. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas, não é profetizar, é sair daquele lugar tão cheio do Espírito Santo que você começa a amar de uma tal maneira como você nunca amou. Sabe o que vai acontecer quando você tiver esse batismo do Espírito Santo? As pessoas vão dizer: o que está acontecendo com você? Você está doente? Você está com algum problema? Porque você nunca me beijou, você nunca disse que me ama, você nunca se preocupou comigo, você nunca
teve essa atenção por mim. O mundo precisa do batismo com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. E nós precisamos de um batismo de amor. Queremos ter um crescimento natural? Faça isso. Você não vai sofrer. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus não consagra métodos, Deus capacita homens, Ele unge homens, Ele coloca o amor dEle em homens e mulheres. Que o Senhor Jesus Cristo te batize a partir de agora e te dê um renovo. Que você saia daqui e perceba que algo diferente começou a brotar em você novamente. Você que estava decepcionado com a fé e fica apontando aqueles que decepcionam a fé, o Senhor vai fazer algo em você, Ele vai fazer você ser alguém para não decepcionar. Ao invés de ficar procurando quem decepciona, seja alguém para não decepcionar os outros. Mas isso é obra do Espírito Santo. Eu quero convidar você, eu vou deixar com o Ministério de Louvor, mas aonde você está? Eu quero convidar a você a pedir, entenda o que eu estou dizendo, não aceite o que você está vivendo como o ápice da fé. David Wilkerson, ele uma vez chega em oração e diz: Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Pai, se o Espírito Santo é isso que eu estou vivendo, eu não quero. Mas se o que está na palavra é verdade, eu não saio daquele monte enquanto eu não receber algo do Senhor. David Wilkerson vai na fazenda dele, sobe no outeiro, fica debaixo de uma árvore por mais de 8 dias. E a mulher dele levava comida para ele, e ele ficava brigando com Deus ali, brigando no bom sentido, clamando ao Senhor, até que ele recebeu um batismo, esse amor. Que a prova disso foi quando ele vê aquelas notícias daqueles jovens em Nova York. Ele sai da cidade dele, de 3.000 pessoas com 100 membros, ele vai para Nova York e funda uma igreja que até hoje está aí, enorme, no meio dos traficantes, no meio das gangues. É disso que eu estou falando. Que o Senhor coloque esse amor dentro do teu coração, o amor dele para você amar aquele que está perdido na tua casa, para trazer avivamento, começar a trazer avivamento na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Que haja perdão na sua casa, que haja perdão na minha casa, que o Senhor Deus nos abençoe. Deus seja louvado, amém, irmãos? Glória a Deus.